Você não para de ver em vários lugares que o dólar bateu R$ 5 hoje? Então assiste esse vídeo até o final que você vai entender por que o dólar está batendo R$ 5 e eu vou te mostrar que ele já até valeu mais que isso na nossa história. Então agora a gente está aqui, vou explicar para vocês os maiores motivos dessa grande subida do dólar, que vem subindo de uma maneira exponencial nos últimos meses, e a gente vai entender por que ele atingiu o patamar máximo de R$ 5,12 durante o pregão de hoje, dia 12 de março de 2020. Junto à grande queda do dólar, a gente observou também a grande queda do índice Bovespa, que é o índice das maiores ações do Brasil. Ele representa basicamente a média delas. Então a gente vai entender por que isso está acontecendo e o que está levando a essas duas quedas. Principalmente a crise mundial, devido ao coronavírus e o petróleo, como eu já expliquei há 2 vídeos atrás, se você quiser procura aí. E também uma instabilidade política que a gente está observando no nosso país e a gente vai entender no vídeo. Junto a isso, a gente também observa o mandato do Banco Central, que vem focando em estimular a economia por meio da redução da taxa de juros e da inflação. Como eu já expliquei as duas taxas no último vídeo, se você quiser entender um pouquinho melhor, vai lá e assiste. Dessa maneira, o Banco Central acaba focando a sua política monetária em diminuir a taxa de juros e a inflação para estimular a economia dentro do país e acaba desvalorizando o real em relação às outras moedas. Por isso que o real é uma das moedas que mais se desvalorizou no ano de 2020. E o principal motivo é esse, porque o Banco Central foca na expansão econômica por meio da redução das taxas de juros e também da inflação, mantendo uma economia mais estável dentro do Brasil e não se importa tanto assim com a desvalorização da moeda frente a outras fontes de valor. Os principais motivos, como eu já falei, são a instabilidade política, porque o Congresso acabou vetando uma medida do presidente Bolsonaro, e essa medida impactaria com 20 milhões na economia. Sendo assim, essa instabilidade, esse problema político, vem trazendo uma desconfiança em relação ao país. Junto à crise atual que a gente se encontra em relação ao coronavírus e ao petróleo, a gente chega a uma grande queda e uma grande tensão por parte de todas as bolsas mundiais, mas principalmente a do Brasil por causa dessa tensão política junto a todos esses parâmetros. Sendo assim, os investidores vão acabar migrando do real, que é uma moeda mais fraca e insegura, para o dólar, que é uma fonte de valor muito forte e se prova muito bem ao longo dos anos. Mas será que esse valor de R$ 5,02 é a máxima histórica? Eu vou te mostrar aqui que não, porque caso você ajuste esse valor, o valor do dólar, a inflação do Brasil e dos Estados Unidos, você vai chegar em 2002, no segundo turno das eleições entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o candidato José Serra, o dólar chegou a valer R$ 7,50 caso você bote frente a frente a inflação do Brasil e dos Estados Unidos. Dessa maneira, a gente consegue entender a grande estabilidade política que o Brasil passava naquele momento e por que o dólar foi parar naquele lugar, valendo R$ 7,50, uma cotação muito alta. Dessa maneira, a gente chega aqui à conclusão da grande estabilidade política e também a instabilidade mundial que a gente está passando agora, e o dólar se justifica justamente por essas causas. Agora é aguardar para entender um pouco melhor sobre o coronavírus e ver como o Brasil vai se portar diante desses impactos econômicos da doença. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, manda para os seus amigos, para eles entenderem um pouco melhor o que está acontecendo. E se inscreve aí no canal, me segue no Instagram e você vai aprender cada vez mais e mais sobre investimentos e entender a economia mundial, o que está acontecendo no mundo. Muito obrigado e até a próxima.